Francisco, Carta Apostólica, Patris Corde, por ocasião do 150 aniversário da Declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Decreto da Penitenciária Apostólica, com o qual se concede o dom de indulgências especiais por ocasião do ano de São José. Documento Pontifícios, número 45. Introdução. Com o coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos 4 evangelhos como o Filho de José. Os 2 evangelistas que mais puseram em destaque a figura de José, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o tipo de pai que ele era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada em sua lei. E por meio de 4 sonhos, depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer em um estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi testemunha de adoração dos pastores, dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos. José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo. Tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou uma coisa significava atribuir-lhe um título de pertença, como fez Adão na narrativa de Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, junto com Maria, ofereceu o menino Jesus e ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e sua mãe. Para defender de Herodes, resistiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, da qual se dizia: não surge profeta, nem se pode sair algo de bom, longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Tinha 12 anos. José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelo Evangelho para alcançar mais o papel central da história da salvação. O Beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. O venerado Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários e São João Paulo II como guardião do Redentor. O povo o invoca como padroeiro da boa morte. Assim, ao completarem-se 150 anos da declaração como padroeiro universal da Igreja, feito pelo Beato Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar, como disse Jesus, a boca falar daquilo que o coração transborda, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Esse desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia, em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nos palcos dos últimos espetáculos, mas que hoje estão, sem dúvida, escrevendo os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, cuidadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos outros. Muitos mesmos, que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Quantas pessoas diariamente exercitam a paciência e infundem esperança, tendo como objetivo não semear pânico, mas corresponsabilidade.
Quantos pais, mães, avós e avós e professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se sacrificam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo, um guia nos momentos de dificuldade. São José faz recordar que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. Número 1. Um pai amado. Documento Patris Corde, número 45. A grandeza de São José consiste no fato de ele ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus, como afirma São João Crisóstomo. Colocou-se inteiramente a serviço do plano de salvação. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e a conjunta missão redentora em utilizar da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Escritura para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho, em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado a serviço do Messias nascido em sua casa. Por este papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, como prova o fato de numerosas igrejas por todo o mundo ter sido dedicadas a ele, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais terem se inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e pelo fato de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais está Teresa de Jesus, que adotou como advogado e intercessor, recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedia. Animada pela própria experiência, a santa persuadia os outros também a serem devotos dele. Em todo o manual de orações há sempre alguma a São José. São dirigidas invocações especiais a ele todas as quartas-feiras e de modo particular durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. A confiança do povo em São José está contida na expressão que se faz referência no período da carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Gênesis 41, 55. Trata-se de José, filho de Jacó, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos. E posteriormente, segundo a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. E enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, e como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui um gonzo que une o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento. Número 2. Pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que ergue uma criança ao rosto, inclinava-se para ele a fim de alimentá-lo. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai que se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o amam. Salmo 103. Com certeza, José escutou ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos que o Senhor de Israel é um Deus de ternura,
que é bom para com todos e sua compaixão se estende a todas as criaturas. Salmo 145. A história da salvação realiza-se contra toda a esperança, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre através da nossa fraqueza e apesar dela. Isso mesmo permite a São Paulo dizer: "E para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. 2 Coríntios 12, 7, 9. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. O maligno nos faz olhar para nossa fragilidade como um juízo negativo, ao passo que o Espírito traz nossas fraquezas à luz com ternura. A ternura é a melhor maneira de tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes, o dedo apontado e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinais da incapacidade de acolher dentro de nós a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade, mas só o faz para nos condenar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas nos acolhe, abraça, ampara e perdoa. A verdade se apresenta a nós como um Pai misericordioso da parábola de Lucas 11:32. Vem ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, faz uma festa para nós, dando como motivo o fato de que este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A vontade de Deus, a sua história e o projeto passam também pelo meio da angústia de José. Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir inclusivamente através dos nossos medos, fragilidades e fraquezas. Assim, ele nos ensina que, em meio às tempestades da vida, não devemos ter medo de entregar a Deus a condução da nossa barca. Às vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Número 3. Pai na obediência. De forma analógica à obra de Deus com Maria, manifestando seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, assim como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. José sente uma imensa angústia com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide despedi-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. A sua resposta foi imediata. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Com a obediência, superou o seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes.
No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, em um terceiro sonho, depois de informar que tinha morrido aqueles que procuravam matar o menino, ordena que ele levante, tome consigo o menino e sua mãe e regresse à terra de Israel. De novo, obedece sem hesitar. Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Durante a viagem de regresso, quando porém soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por sua vez, o evangelista Lucas diz que José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém, devido à lei do imperador César Augusto, relativa ao recenseamento que impunha a cada um registrar-se a própria cidade de origem. E foi precisamente nessa circunstância que nasceu Jesus, sendo inscrito no registro do império, como todos os outros meninos. São Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, da oferta do primogênito a Deus. Em todas as circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, assim como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. Em sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus, Êxodo 20:12. Ao longo da vida oculta de Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. A vontade torna-se seu alimento diário, mesmo no momento mais difícil de sua vida, vivido no Getsemane. Preferiu que se cumprisse a vontade do Pai e não a sua, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso, o autor da carta aos Hebreus conclui que Jesus aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. A partir de todas essas vivências, é possível ver que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. Deste modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos, e é verdadeiramente ministro da salvação. Número 4. Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias, confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado e que, mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou-o a acolher, iluminando o seu discernimento. Na nossa vida, muitas vezes acontecem coisas cujo significado não entendemos, e a nossa primeira reação frequentemente é desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar aos acontecimentos, e por mais misteriosos que possam parecer aos seus olhos, ele os acolhe e assume a sua responsabilidade, reconciliando-se com a sua própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar um passo sequer, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que São José nos mostra não é o caminho a ser explicado, mas um caminho a ser acolhido. Somente a partir desse acolhimento e desta reconciliação é que se torna possível enxergar também uma história mais sublime, um significado mais profundo. Parece ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando, desafiado pela esposa a se rebelar contra todo o mal que está acontecendo, responde: se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Jó 2:10. José
Não é um homem resignado passivamente, o seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da fortaleza que vem do Espírito Santo para nós. Só o Senhor pode nos dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A vida de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não a compreendemos totalmente. O que Deus disse ao nosso santo? José, filho de Davi, não temas. Parece repetir a nós também. Não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para que, movidos, não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos e todavia existe. Acolher a vida desta maneira nos introduz em um significado oculto. A vida de cada um pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo o que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis, Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e tudo conhece. Reaparece aqui o realismo cristão, que não coloca de fora nada do que existe, a realidade da sua misteriosa persistência e complexibilidade. É portadora de um sentido da existência com suas luzes e sombra. É isso que leva o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho acrescenta: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nessa perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Assim, longe de pensar que significa encontrar fáceis soluções consoladoras, aliás, pelo contrário, a fé de Cristo nos ensina o que é e o que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos o que acontece pessoalmente, assumindo a responsabilidade por isso. O acolhimento de José nos convida a receber os outros sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus acolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o estrangeiro. Gosto de pensar que foi também pelo modo de proceder de José que Jesus tirou inspiração para as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso, Lucas 15, 11, 32. Número 5. Pai com coragem criativa. Se a primeira etapa de toda verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço ao nosso íntimo e até mesmo ao que não escolhemos em nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, diante de uma dificuldade, pode ser que nos imobilizemos e abandonemos o campo, ou tentemos vencê-lo de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem aparecer em cada um de nós recursos que não pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, nos perguntamos por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Porque Deus intervém por meio dos acontecimentos e pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primogênitos da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, que, tendo chegado a Belém, não encontrando alojamento onde Maria pudesse dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Diante do perigo eminente de Herodes, que quer matar o menino de novo em seus sonhos, José é alertado para o defender. No meio da noite, organiza a fuga para o Egito.
Em uma leitura superficial dessas passagens, a impressão que se tem é que o mundo está à mercê dos fortes ou dos poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes mais fortes, mas o Evangelho nos diz que Jesus consegue sempre salvar aquilo que conta. Desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema em uma oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com o que podemos projetar, inventar e encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fazem-o descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram com a cama no meio, em frente a Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuravam trazer o seu amigo doente. O Evangelho não nos dá informações relativas ao tempo em que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa e um emprego. Não é preciso muita imaginação para preencher o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida, pressionados pelas desventuras e a fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para todos os que se veem obrigados a deixar a sua própria terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que se tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou na peregrinação da fé, sustentou fielmente sua união com o Filho até a cruz. Sempre devemos nos interrogar se estamos protegendo com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente são confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Precisa de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só quer salvar sua vida, mas que sempre sustentará ela e o menino. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja. Reflete a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e a sua mãe. E também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. Este menino é aquele que dirá: todas as vezes que fizesse isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Assim, todos os necessitados, pobres, atribulados, moribundos, estrangeiros, reclusos, doentes, são o menino que José continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela mesma razão, a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos,
porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe. 6. Pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social de Leão VIII é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. Neste nosso tempo, em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge, por muitas vezes, níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimenta durante as várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica, do qual o nosso santo é patrono e exemplo. O trabalho se torna sua participação na própria vida da salvação, oportunidade para apressar a vida do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as a serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma família onde falte o trabalho está mais exposta às dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenha a possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se em certa medida criadora do mundo que rodeia. A crise do nosso tempo, que é a economia social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo de redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade, que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda do trabalho nos afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19. Deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José, operário, que encontremos vias por meio das quais possamos colocar em prática o seguinte: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. 7. Pai na sombra. O escritor polonês Jan Dobraszynski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance, com a sugestiva imagem da sombra apresentada à figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que José dizia a Israel: no deserto viste que o Senhor vosso Deus vos carregou, como quem carrega seu filho, por todo o caminho que fizesse chegar até aqui. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou um filho no mundo, mas porque cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua a atual advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios: mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. 1 Coríntios 4:15. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. E aos Gálatas diz: meus filhos,
Por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não significa segurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do título de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação merativamente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade de posse e em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com um amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro de sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem que nunca se nota frustração, apenas confiança. No silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. A paternidade, que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Quando vê que seu filho se torna maduro e caminha sozinho pelas tendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu. Foi simplesmente confiado a seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que se dá a entender Jesus quando afirma: não chameis a ninguém na terra de pai, pois só um é vosso pai, aquele que estás nos céus. Mateus 23, 9. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar que nunca é exercício de posse, mas sim que remete a uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz nascer em seu sol sobre os maus e bons, faz descer a chuva sobre os justos e injustos, a sombra que acompanha o filho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, diz o anjo da parte de Deus a José. O objetivo, meus irmãos, desta carta apostólica é aumentar o amor a este grande santo, para nos sentirmos impedidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos suas virtudes e desvê-lo. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão, Moisés. E como faz Jesus, um só mediador, que junto de Deus Pai é nosso Paráclito, que vive sempre para interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a procurarem a santidade, a perfeição do próprio estado. A sua vida é a prova concreta do que é possível viver o Evangelho.
À semelhança de Jesus que disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, também os santos são exemplos da vida que temos de imitar. Isto nos exorta explicitamente São Paulo. Portanto, eu vos exorto, sede imitadores. O mesmo nos diz São José através do seu eloquente silêncio. Estimulado com o exemplo de tantos santos e santas diante dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se: então, não poderás fazer o que estes e estas fizeram? E assim chegou à conversão definitiva, exclamando: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Dirijamo-lhes a nossa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo se tornou homem. Ó bem-aventurado José, mostra-nos, Pai, também para nós, e guia-nos o caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Dado em Roma, na igreja de São Latrão, na solenidade da Conceição, Bem-aventurada Maria, 8 de dezembro do ano de 2020, 8º ano do meu pontificado, Papa Francisco.